Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Estou gravando um vídeo hoje para o nosso canal do YouTube e eu quero pedir para você que você ouça esse vídeo, né? Porque é muito importante para você, para sua casa, para sua família. E quero pedir que você divulgue, mande para os seus amigos, né? Para os casais, para as famílias que você conhece, tá bem? E hoje nós vamos estar falando sobre a fragilidade, né, dos nossos filhos. Nós vamos falar sobre o aconchego das nossas casas e vamos falar dos 3 pilares mais importantes para a sobrevivência e fortaleza das nossas famílias, né? Que é o trabalho, a saúde física e saúde mental e a saúde espiritual. Você está vendo o fundo ali? Eu estou aqui na Praia do Paulas e tem esse forte aqui do lado. Eu gosto muito desse mini forte aqui do lado. É uma casa, gente, linda, maravilhosa. Mas tem mostra esse forte que eu gosto de chamar de fortaleza. Eu quero chamar de fortaleza para as nossas famílias. E eu vou mostrar para vocês aqui o lugar que eu estou. É um lugar maravilhoso aqui no Paulas, né? Em São Francisco do Sul, Santa Catarina. Para quem não conhece, já estou convidando, venhamos fazer uma visita aqui em São Francisco e vamos desfrutar dessas maravilhas que nós temos aqui. Então quero deixar esse forte aqui atrás e vou ir falando com vocês, tá bom? Porque nós precisamos da fortaleza de Deus, né, nas nossas famílias, nas nossas casas, e isso é muito importante que aconteça conosco, né? Que a gente realmente viva isso nas nossas vidas, porque é muito importante para nós. Então vamos lá. A fragilidade dos nossos filhos, amados. Eu quero falar um pouquinho com vocês sobre isso, porque vocês sabem, eu tenho 3 filhos já praticamente adultos, né? Tenho um menor, o meu menor tem 15 anos, mas já tem uma cabeça bem formada, né? E as minhas filhas são mulheres maravilhosas, diga-se de passagem, né? E eu quero falar sobre isso, sobre a fragilidade dos nossos filhos, das nossas crianças e dos nossos adolescentes, né? Neste mundo, na escola, né? O que eles aprendem na escola, o quanto que o inimigo das nossas almas ele trabalha para destruir as famílias e ele usa muito os adolescentes, as crianças, né? Então nós precisamos ter muito cuidado com isso, né? Nós precisamos ser muito amigos, né, dos nossos filhos, precisamos que eles falem conosco, que eles conversem conosco, para que a gente possa estar blindando eles todos os dias, né? Principalmente quando saem para a escola, quando saem, né, para a faculdade ou até mesmo para o trabalho, quando eles estão envolvidos com pessoas que a gente não conhece, pessoas que não professam, como que eu vou falar assim, não professam uma fé em Deus, não tem um conhecimento em Deus e naquilo que Deus fez por nós, que foi enviar o seu Filho, né, Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário, para que a gente possa ter uma vida mais tranquila e livre na face da terra, né? Então, a fragilidade dos nossos filhos é um assunto muito importante. Eu gostaria de chamar você a essa responsabilidade, tá? Para com seus filhos, para com os filhos dos seus filhos, para com a família, tá? Essa responsabilidade é nossa. E também eu quero falar agora do aconchego do nosso lar, das nossas casas, né? Eu sempre falo que a nossa casa ela precisa ser um pedacinho do céu, um lugar que a nossa família goste de estar, um lugar que os nossos filhos gostem de estar. Então é muito importante que a gente cuide do aconchego do nosso lar, né? Para que haja harmonia, para que a gente não venhamos a chegar em casa somente para brigar, né? Às vezes a gente espera o marido chegar do trabalho para brigar, espera os filhos chegar da escola para brigar, às vezes por motivos totalmente banais, né? Como limpeza da casa ou algo que eles deixaram fora do lugar, sei lá. Então precisamos ter esse cuidado. O aconchego da casa, queridos, é algo muito importante, porque o mundo
O mundo quer levar um aconchego muito melhor que as nossas casas, para nossos maridos, ou até para as esposas, ou para os nossos filhos, para as nossas crianças, né? Às vezes eles se sentem muito mais felizes e alegres fora de casa do que dentro de casa. Então nós precisamos cuidar do aconchego do nosso lar, para que a nossa casa seja um lugar bom de estar, um lugar bom de viver, né? Para que os nossos filhos gostem de estar em casa, para que o nosso esposo, né, a esposa, as mulheres, os homens da casa gostem de estarem dentro de casa. Então que a nossa casa seja plena em harmonia, em sabedoria, né, na limpeza da casa, né, nos cuidados da casa. Principalmente nós mulheres, a gente precisa cuidar. Nós mulheres, nós somos os pilares da casa, então a gente precisa cuidar das nossas casas, né, e deixar a casa muito aconchegante, né, para que quando quem está fora, né, quem está trabalhando, seja o esposo ou a mulher ou os filhos, para que quando eles cheguem em casa, eles sintam aquele amor, aquela presença de Deus, aquele aconchego. Chega de viver em um lar em desarmonia, um lar onde tem muitas brigas, onde tem muitos problemas. Independente da situação que eu ou você possamos estar passando, nosso lar, ele precisa ser um pedacinho do céu, precisa ser realmente uma fortaleza para que o inimigo não venha nos roubar. A nossa família, ela precisa ser forte. Da ontem eu postei ali no feed ali do meu Instagram a minha família e coloquei que nós precisamos, né, ser famílias fortes. Aquela foto ali é mais antiga. Eu estou agora em julho nós vamos nos encontrar, né, toda a família, e aí já vai ter uma foto mais atualizada de toda a família, com a minha neta, né, com a Sophie, que nasceu há poucos dias, há um pouco mais de uma semana. Então é isso, a família precisa de um aconchego dentro de casa. Tá? E agora a gente vai falar dos 3 pilares, que são os pilares mais importantes para o andamento da casa, para o andamento da família e até mesmo para o aconchego da família, né? Esses 3 pilares, eles são de suma importância para que a gente consiga viver bem e para que a nossa família realmente seja uma fortaleza, tá bem? O primeiro pilar são o nosso trabalho, o trabalho, né, do homem da casa, da mulher, até mesmo dos filhos que já trabalham. Então, o primeiro pilar importantíssimo é o sustento da família, é de onde vem o sustento da família, é o trabalho fora de casa, a responsabilidade, né, de trazer o sustento para dentro da nossa casa, como alimentação, pagamento das dívidas, das contas, dos boletos, enfim. E os projetos que a gente tem a curto e a longo prazo também, está dentro desse pilar do trabalho. As finanças também está dentro desse pilar do trabalho, porque nós precisamos saber lidar com o dinheiro, saber o que nós podemos gastar e o que nós não podemos gastar em momentos, né, em certos momentos. Então esse é o primeiro pilar e ele é importantíssimo para a comunhão da família, para que a família se sinta segura, se sinta feliz, e para o aconchego do lar, né? Nós precisamos cuidar então desse primeiro pilar, que é o trabalho e que engloba todos os nossos projetos, tanto futuros como projetos do momento. Nós precisamos estar com esse pilar em dia e precisa estar saudável, né? Esse pilar do trabalho e do cuidado com as finanças, cuidado com os projetos, tá bom? E o segundo pilar seria a saúde física e a saúde mental. Nós precisamos cuidar da nossa saúde física e saúde mental. Às vezes a gente trabalha tanto que esquece de cuidar, né, do nosso corpo físico. A gente não faz exames periódicos, não cuida, né, da nossa saúde, até mesmo às vezes na alimentação, no cardio, né, na caminhada. Muitas vezes fazer ali um alongamento, né, para não ficar com tantas dores no corpo.
Enfim, nós precisamos cuidar da nossa saúde física. Quem puder, né, ir para uma academia, quem puder ter um personal, melhor ainda. Então nós precisamos cuidar do nosso físico, da nossa saúde física e também da nossa saúde mental. Então eu, como terapeuta, eu quero chamar você a vir fazer uma terapia e cuidar da sua saúde mental. Não deixe para buscar quando você não aguentar mais ou quando você estiver prestes a perder a sua casa, a sua família, o seu lar, né, os seus amados, porque quando nós não cuidamos dessa parte da saúde física e da saúde mental, a gente já está atolado em problemas, né? Eu costumo dizer que quando nós começamos a cuidar da nossa saúde física e mental, nós já estamos com 50% dos nossos problemas resolvidos. Então nós precisamos cuidar da saúde física e da saúde mental. Então esse é o segundo pilar da nossa, que nós vamos estar falando hoje, né? O terceiro pilar seria a saúde espiritual. Você pode me dizer, eu vou na igreja toda semana, eu trabalho na igreja, eu ajudo o pastor, eu faço isso, faço aquilo para Deus. Mas, queridos, tudo isso não quer dizer que você seja realmente saudável espiritualmente. Então, eu quero dizer para você que você precisa estar em comunhão com Deus. Você precisa ouvir a voz de Deus. Você precisa ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia nos adverte sobre isso. E Jesus, quando ele foi aos céus, né, para ficar junto com o Pai, ele nos disse que nós não estaríamos sozinhos, que nós não ficaríamos sozinhos. E realmente ele subiu aos céus, né? Sentou à destra do Pai, está escrito na palavra de Deus. E o Pai enviou o Espírito Santo de Deus para andar conosco aqui na terra, para que a gente nunca fique sozinho. Nem um segundo, nem um milésimo de segundo nós não ficamos sozinhos. O Espírito Santo ele está sempre conosco, nos mostrando todas as coisas, nos convencendo do erro, do pecado, nos ajudando até mesmo em oração, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo nos ajuda em oração e com gemidos inexprimíveis, porque muitas vezes a gente não sabe como orar. Então esses pilares, queridos, trazem a fortaleza para o nosso lar e para a nossa casa, a fortaleza para a nossa família. Eu vou colocar o nome desse áudio, desse vídeo, como a fortaleza da família, tá bem? Eu quero te pedir, por favor, que você envie, compartilhe esse vídeo para os seus amigos, para a sua família, porque nós precisamos nos fortalecer e nós precisamos começar a nos fortalecer dentro do nosso lar, dentro das nossas casas. Eu estou aqui de propósito com esse mini farol ali, ou para mim ele remete uma fortaleza, um cuidado, algo importantíssimo que nós precisamos nos preocupar, a responsabilidade de nos preocupar com as nossas famílias é nossa, né? Nós não podemos dar essa responsabilidade para o governo ou para qualquer outra pessoa. Nós precisamos cuidar das nossas famílias, fortalecer os laços familiares, né? Entre pais, mães, filhos, netos, enfim, nós precisamos ser famílias fortes, tá bom? A fortaleza da nossa família depende de nós, depende das nossas orações, depende do cuidado que nós temos com a nossa casa, com o nosso lar, do cuidado que nós temos com os nossos filhos lá fora, né? Quando eles saem de casa, eles precisam estar sendo blindados por nós, pais e mães, porque o mundo lá fora quer destruir a nossa casa e a nossa família, e ele usa os mais frágeis. Por isso que eu coloquei a fragilidade dos nossos filhos, né, pequenos, e dos nossos adolescentes, que muitas vezes ainda não estão com a cabeça formada. Aí lá fora eles recebem muitas coisas para que eles se desviem do caminho, para que eles saiam do prumo, para que eles façam coisas erradas,
para que eles muitas vezes tenham pensamentos até mesmo suicidas, né? O meu filho, ele teve pensamentos suicida, né? Eu sempre falo sobre isso, porque foi algo que a gente não estava entendendo o que estava acontecendo. E a gente estava dentro da igreja, a gente estava trabalhando na igreja, a gente estava servindo dentro da igreja. Então, por isso que eu digo que estar dentro da igreja, ir de vez em quando na igreja, trabalhar na igreja, nada disso quer dizer que você está firme com Deus ou que você está vivendo uma fortaleza com a sua família. Então, procure estar sempre em comunhão com o seu Deus, meditando na palavra de Deus, né? Colocando em prática realmente tudo aquilo que você medita, tudo aquilo que você aprende de Deus, aprendendo sempre a ouvir a voz de Deus, né? Porque o Espírito Santo, ele está aqui para nos guiar e nos guiar em todo o tempo, né? Nos mostrar e nos ensinar todas as coisas. Tem um versículo bíblico que anda comigo já há mais de 20 anos, que é aquele que está lá em 1 João 2:27. Você pode procurar lá na sua Bíblia, 1 João 2:27. O apóstolo Paulo, ele está falando que o Espírito Santo, ele nos ensina todas as coisas. Então, o Espírito Santo, ele nos ensina a ser boas esposas, boas mães, ele nos ensina a ser bons filhos. O Espírito Santo nos ensina a ser bons, né, trabalhadores lá no nosso trabalho, a ser bons estudantes. Enfim, o Espírito Santo, ele nos ensina todas as coisas. E nós precisamos estar atentos aos ensinamentos do Espírito Santo, a palavra de Deus, né, que é a Bíblia. Nós precisamos estar atentos àquilo que Deus tem para nós, os propósitos de Deus para as nossas vidas. Então, é isso, queridos. Eu vou acabar esse vídeo, então, falando para vocês que algo que nós temos de mais importante, de mais valioso nas nossas vidas, não são os nossos carros, não são as nossas casas, não são as nossas joias, não são o dinheiro na nossa conta, mas o que nós temos mais importante nas nossas vidas é a nossa família, os nossos filhos, as nossas coroas, né, como a Bíblia diz, que são os nossos netos para nós. A Bíblia diz que os netos são as coroas dos pais. Então, é muito importante que a gente consiga cuidar das nossas famílias e consiga fortalecer os laços familiares para que o inimigo não tenha como destruir a nossa casa e a nossa família, tá bom? Um grande abraço para você. Não esqueça de curtir o nosso canal no YouTube, não esqueça de compartilhar esse vídeo, não esqueça de nos ajudar, porque existem pessoas que estão precisando, existem famílias que estão sendo destruídas por falta de conhecimento, por falta de oração, por falta de cuidado com o aconchego do lar, por falta de cuidado com a fragilidade dos filhos quando saem de casa. Existem famílias sendo destruídas porque não sabem que o seu lar precisa ser um pedacinho do céu. Chega de discussão, chega de desarmonia dentro das nossas casas e dentro dos nossos lares, tá bom? Um grande beijo para você e até o próximo vídeo.